Salve, salve galera, eu sou o Renato Eu sou o Felipe. e nós estamos mais uma vez hoje aqui no nosso Kotoku para falar sobre, na verdade, continuar a nossa pauta da semana passada, que seria sobre basicamente Gêneros, subgêneros e coisas assim, né? exatamente que a gente tem A gente começou falando então de subgêneros, que pra quem não ouviu era fantasia, terror, psicológico, mais específico do mundo dos animes e dos mangá, isekai, de porradaria, de esporte, que são os gêneros os subgêneros, né, que são bem pervasivos assim no mundo da cultura pop lá. E agora a gente vai falar então das grandes alças, dos gêneros mais compreensivos, que seriam shonen, seinen, josei e shoujo. Isso aí. Então, para nós começar, vamos começar com o mais famoso de todos. Eu acho, né? Vamos falar então sobre o lendário shonenzão. Uhum. O shonenzão seria aquele anime característico para adolescentes, jovens, ali da faixa até os 15, 17 anos de idade. É mais ou menos, pega a adolescência, né? Tipo, dos 12 aos 17, meio todo mundo junto ali. Uns um pouco mais pra cima e uns mirando um pouco mais pra baixo. Exatamente. E como principais características a gente teria, assim, seria basicamente o amigos. Força da amizade, né? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo que assiste anime vai reconhecer rapidamente. É o negócio da força do companheirismo. Tipo, eu preciso dos meus companheiros para vencer. Eles são o pilar onde eu me onde que me suporta e tudo mais, né? Sim. E a questão também de superação, né? Mesmo os animes que são um pouco mais violentos, por exemplo, Bleach da vida, o Goku também dando Sim. porrada na galera, ele também tem esse negócio de superação, por isso que tem tanto negócio de treino, tipo, agora um novo inimigo vem que é mais forte, então eu tenho que me superar a minha força anterior pra conseguir alcançar esse novo desafio e coisa assim. Então é superação e força da amizade, eu acho que são os mais... Não força só da amizade, mas tipo o companheirismo, tipo a necessidade de tu fazer parte de um conjunto de pessoas, de não ficar sozinho pra conseguir superar as etapas da vida. Então, às vezes, diria que nos animes de luta e coisa assim, são os inimigos que são mais fortes e que precisam se juntar. Inclusive no Dragon Ball tem literalmente a fusão, que tipo, tu se funde com um amigo teu pra Exatamente. ficar mais forte, pra poder dar porrada nos monstros. Mas também tem o negócio dos esportes, né? Que tipo, é uma equipe porque não tem tanto claro, tem alguns, mas daí eles tratam de forma diferente. Mas a maioria dos animes de esporte são de esportes de equipe, né? Sim. Ou animes de banda também, animes de coisa. Então sempre tem esse aspecto de grupo, de juntar um monte de gente pra superar e alcançar um objetivo. E aí, obviamente, como não podemos deixar de salientar, digamos assim, é o gênero esmagador de todos os grandes sucessos. Ele é de longe o mais popular, porque é a faixa etária que eu acho que mais consome lá no Japão, né? Que são os meninos de 12 a 17 anos, mais ou menos, a idade escolar. E é de onde sai o maior pedaço, eu diria, de tanto de rendimento quanto investimento, né? Com certeza. Nos animes e nos mangás, porque não é à toa que tem, por exemplo, pilares que estão há quantos anos... eu não lembro quando que foi que começou One Piece, mas ele tá aí firme e forte, então... Exatamente. É um negócio que tipo, é extremamente forte, extremamente bem estruturado lá e não vai deixar de ser tão cedo. Porque mesmo que tipo, eu cresci assistindo Dragon Ball Z, então não me interessa mais, talvez,
Mas sempre tem uma geração nova que vai ter... que vai estar inserida. Tipo, eu posso deixar de querer ler shonen, ler e assistir anime shonen. A próxima geração vai pegar no mesmo pé e vai continuar, entendeu? Sim. Então não vai a lugar nenhum. É o gênero mais forte de longe. E a gente tem como principais expoentes, como tu já ressaltou, nós temos, sei lá, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, como tu também já salientou. Se uma regra decente é que se veio pra TV Globinho da vida, provavelmente é shonen. Sim. Exceto talvez Sailor Moon e Sakura Card Captor, sabe? Mas, de modo geral, os que vêm pro ocidente são esses, porque são os que fazem mais dinheiro mesmo. Então é um investimento mais seguro para eles trazer pra cá, né? Porque aqui, infelizmente, no ocidente ainda tem muito essa visão de que desenho é coisa pra criança, então vamos comprar os desenhos que são feitos pra criança mesmo. E, por outro lado, então, na evolução então do gênero, digamos assim, masculinos, nós temos o seinen. Que seria daí... não exatamente a evolução, mas o passo seguinte, né? Exatamente. De quem assiste, de quem acompanha o material, que é a partir ali dos 18 anos, 19 anos, que é... claro, não deixa de... Por exemplo, eu ainda hoje leio shonen Com certeza. E assisto shonen, mas o direcionamento da produção daí fica mais maduro, assim, tipo, com temas mais apropriados, digamos assim, mais específicos, que talvez não interessariam tanto as crianças, né? Os jovens e as crianças. E aí, pra quem então, assim, não faz muita ideia, nós temos, assim, como características do seinen, geralmente, assim, uma trama não tão calcada em, digamos assim, poder da amizade. Pode até ter, mas geralmente ele já cai numa vibe bem mais psicológica. Isso. Gente... É mais uma exploração do ser humano em si. Exatamente. Volta uma coisa mais, tipo... ou talvez um drama um pouco mais profundo. Exatamente. Assim, que é mais característico nesse sentido, porque as crianças elas se impressionam com lutas muito mais facilmente. Então, quando tem não que não há seinen de ação, né? Tem vários seinen que são de ação. Sim. E são extremamente violentos. Que é uma característica. Né? Que tipo, quando os seinen são de ação, eles usam o direcionamento para, tipo, vocês querem ver violência, então a gente vai botar uma violência mais realista. Porque cativa e também não é mais apropriada, né? Com certeza. Pro público. Porque enquanto no shonen a gente tem, assim, tipo, o Goku tomando 9.000 socos e só escorre um negocinho, assim, do canto da boca. Ele cospe um pouquinho de sangue pro lado. Exato. No seinen a gente tem um exemplo meio... Vamos pegar o exemplo de Berserk, assim, que ele é um... Ele é um ícone, né? Ele é um ícone que é basicamente suco de tomate pra que te quer. Jorrando pra cima e pra baixo, exatamente. Então, assim, dá uma escalada muito grande, assim. Sim. No nível. E também tem... e os tipos de violência também mudam, sabe? Não passam a ser apenas... Claro, continuam sendo física, com esfaqueamento, porradaria, tipo, violenta mesmo, de quebrar osso e tudo mais, mas também começa a ter tipos de violência mais psicológicas, de tipo, quando os vilões estão fazendo alguma coisa ruim, eles fazem coisas muito piores, por exemplo, violência verbal, violência emocional, tortura, muitas vezes. Então, assim, é um bicho bem diferente, né? É um bicho bem diferente. E aí a gente, como na verdade tu já apontou, assim, eu só vou fazer o gancho para ressaltar, como a gente tem daí, digamos assim, o próximo passo, como tu já falou, da evolução da linguagem dos personagens. Sim. Onde começa a aparecer, principalmente, vamos pegar um exemplo assim de gangsta. Por exemplo, assim, tu tem o próximo passo, que é a utilização muito de palavrões, ou até propriamente, assim, digamos assim, sinônimos do mundo real, assim, que a gente tem.
que fica mais difícil, talvez, assim, para um público mais jovem entender. Obviamente que eles sabem que são palavrões, mas, assim, como tu diz, assim, a questão da violência psicológica, ela fica bem mais evidente nisso. Sim, sabe? Aspectos que, por exemplo, na realidade, que no mundo real são menos maquiados, parece. Claro. Então, por exemplo, quando uma pessoa briga com alguém, não é aquela briga tipo uma discussão, uma simples discussão ou coisa assim, e daqui a 2, 3 dias tão amigo de novo e combatendo os inimigos e coisa assim. Por exemplo, imagina o Vegeta que matou não sei quantas pessoas, que depois foi acolhido e virou tipo marido de uma das personagens principais do anime, entendeu? Sim. Isso nunca ia acontecer num seinen por causa que o cara é um crápula assassino que, tipo, torturou e matou não sei quantas pessoas. Ninguém ia perdoar ele tão facilmente, né? Então é um negócio que, tipo, tu vê o degrau que existe também em como se tratam as interações entre os personagens. Tipo, os personagens, não que eles sejam mais profundos, mas eles são mais realistas no sentido de que eles tratam as consequências, elas são levadas muito mais adiante das coisas do que, por exemplo, num shonen que, tipo, daqui a alguns anos, por exemplo, o Sasuke, eu perdi um amigo quando eu tinha 12 anos de idade, eu reencontrei ele só aos 17 anos de idade, depois dele ter tentado largar uma bomba nuclear na minha vila. Mas daí eu perdoo ele e tá tudo certo, entendeu? Tipo, a gente se dá umas porradas, mas depois tá tudo certo. Então é meio, tipo assim, a suspensão de descrença necessária pra um shonen é muito maior do que a suspensão de descrença necessária pra um seinen, por exemplo, né? Acaba sendo mais realista também por causa disso. E aí, como eu já comentei antes, nós temos alguns ícones, mas outros nem tanto, assim. Porque, que é um gênero menor, né? Isso é, como a gente disse antes, como o shonen ele é o que mais dá lucro e mais tem consumo, ele tem o foco, ele tá nos holofotes o tempo inteiro. Isso não deixa de ter alguns ícones do seinen. Por exemplo, tu mencionou Berserk. Berserk é uma obra seminal, assim, do seinen. Que também correu durante muitos anos. Muitos anos, Infelizmente, foi interrompido por causa da morte do Kentaro Miura, que era o autor. Mas entendeu? Então... mas é uma obra seminal, assim, todo mundo que conhece seinen, provavelmente, que tá interessado, que já procurou coisa assim, sabe o que é Berserk. Se não leu todo o Berserk, sabe mais ou menos do que se trata, porque é uma obra extremamente famosa. Mas tem outras coisas também, por exemplo, Evangelion também é uma obra que, claro, ela tá um pouco mais na borda, assim, mas ela ainda passa pra ser seinen por causa porque tem violência emocional muito forte, tem trauma psicológico muito forte, os personagens eles são caracterizados e tratados com muito mais maturidade, mesmo eles sendo crianças, né? Então eu colocaria pelo menos ele como um seinen. Eu acho que ele é tratado geralmente como um seinen. E aí, então, vamos para o outro lado, para os animes dedicados ao público feminino, que primeiro seria o shoujo. Isso, o shoujo seria o equivalente do shonen para meninas, né? Porque e isso é uma caracterização assim que tem que ressaltar, que é muito tipo assim para dedicar recurso em termos de pesquisa de marketing nas revistas, entendeu? Não é que se tu lê shoujo e gosta de shoujo, você é mais feminino, coisa assim. Não, tem obras shoujo que são sensacionais, mas o pessoal lá do marketing das revistas, eles vão dedicar os esforços de publicidade e coisa assim
para o público feminino por causa e os produtos que descendem dessas obras também são mais produtos para o público feminino, tipo maquiagem e coisa assim, com a marca da Sakura. Porque, lembrando, anime e mangá é uma indústria que desencadeia dezenas de outras indústrias. Tipo, o merchandising ao redor das propriedades intelectuais não é pouca, né? Tipo, não é pouca coisa que tu vê de boneco e de camiseta. Exatamente. De tudo, né? Action figures. Action figures, exatamente. Então tem de tudo. Tem merchandising é uma coisa que, tipo, descende em avalanches das propriedades intelectuais de anime e mangá. Mas daí, questão de marketing, né? Normalmente as propriedades shoujo, elas são mais tipo, focadas e direcionadas para o público feminino. Então, alguns exemplos, eu mencionei antes, Sakura Card Captor. Então, tem ação, tem tipo assim, eu assistia quando era criança, gostava bastante também. Mas tipo, a personagem principal é mulher, os tipos de problemas tem mais a ver com talvez romance e coisa assim, que tipo, mesmo sendo um anime sobre capturar cartas mágicas no mundo que estão descontroladas e aumentar o poder e tudo mais, ainda tem aquele negócio de quem gosta de quem na escola, quem é amigo de quem na escola, é um negócio mais social que acabou se direcionando para o público shoujo. Mas Sakura Card Captors é um deles, Sailor Moon é o outro que fez a infância de N pessoas, né? Inuyasha. Katekyo Hitman Reborn. Katekyo Hitman Reborn, ele também começou... Ele é um caso estranho porque ele no início eles não sabiam muito bem para que lado ir, né? Então ele foi absorvido um pouco pelo público mais feminino por causa que eles gostavam dos personagens e das tramas, e acabou indo para esse lado. A Guerreiras Mágicas de Rayart também é shoujo. Então, assim, claro, e tem vários outros que são de tipo slice of life romântico, que também é mais tipo novelinha, talvez, que seria mais corriqueiro, assim, escolar, com quem tá namorando quem é amigo de quem, e coisa assim, por exemplo, Lovely Complex, Fruits Basket, esse tipo de coisa, mas também são shoujos, né? E eu adoro, por exemplo, o Lovely Complex, eu acho muito engraçado. Essa, tipo, comédia romântica e coisa assim também tende a ser shoujo. E aí é o que caracterizaria, eu acho, essa questão de tipo, ter sempre um aspecto de... Tipo, eles têm esse aspecto social também, mas é menos tipo a equipe pra conquistar um desafio ou coisa assim, que nem o shonen. O shoujo, eu acho que ele seria um pouco mais... tipo, os aspectos sociais, eles são mais corriqueiros, assim, tipo de amizade corriqueira, de romance, de evolução desses relacionamentos. Então, assim, eu acho que essa é uma característica um pouco mais que definiria os animes e os mangás shoujo. Eu ainda vou fazer um parênteses aqui para comentar que o traço, a diferença dos animes masculinos para os femininos mudam. Enquanto no shonen a gente tem, vamos dizer assim, os personagens masculinos bombadinhos, todos eles são, né? Bracinho de fora. Fortão, No seinen, então, ou a gente tem os exemplos no caso assim de Jojo, que assim é um shounen e os caras tem músculo em cima de músculo, né? Tem 12 gominhos no estômago, né? Tipo. Eles têm, tipo, em vez de ser six-pack, é 12-pack. 12-pack. E daí a gente tem isso continua no seinen também muito presente. Sim.
E aí já no lado feminino a gente vê todos os personagens eles muito mais longelíneos. Mais delicadas as formas. Exatamente. Não é o personagem grande, cara redonda com um cabelo pra cada lado, assim, ó. Do, tipo, que tu já sabe quem é o protagonista de olhar tipo, aquele famoso meme do Yu-Gi-Oh! Onde todo mundo tem cabelo preto ou marrom e só o Yu-Gi-Oh! Com cabelo rosa e amarelo. Então, assim, realmente... Então, nós temos um pouquinho mais pé no chão, assim, tipo, os caras com idade menor ali não vão ser lá tão fortes, assim. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que o mais velho tinha 15 anos, exatamente, né? O Ikki. Então, assim, ó, nós temos essa diferença no desenho e, como tu disse, assim, com outras preocupações, às vezes, muito mais sociais e menos vamos bater nos outros. E aí... E quando tem um aspecto de vamos bater, não é tipo pra ver quem é mais forte. Normalmente é uma questão de tipo... uma consequência. É uma consequência. Por exemplo, a Sakura perdeu as cartas Chloe, então ela tem que ir lá e recapturar elas. Mas não é um negócio tipo, eu vou ficar mais forte porque eu quero ser o número 1. Exatamente. Ou superação necessária. Eu quero ser o guerreiro mais forte do universo, exatamente. O rei dos piratas, o maior ninja de Konoha ou afins. Não é tão subjetivo assim. Exatamente. Não é tão abrangente. E aí nós temos, por último, então, a classe para o Yosei, que é para ser a classe mais... O próximo passo do shoujo. E aí a gente cai num terreno, assim, que vou ser bem sincero, eu sou praticamente assim, ó... eu não tenho muita exatamente, leitura. Eu não tenho muita leitura. Eu sei que por exemplo, uma obra que eu sei que é Josei, que acabou virando bastante famosa no meio de quem consome, é Nana, que é tipo que tem que é de música e romance e tipo triângulos amorosos. Então acaba indo para o lado que normalmente tipo os doramas e as coisas assim tratam também, entendeu? Então talvez porque lá o público que feminino ele já é menor do que o público masculino quando é jovem, talvez quando cresce diminua ainda mais, né? Então eu sei que é uma seção assim que é muito menor. Ela é muito menos explorada, porque não explorada, ela é bem explorada, mas ela tem menos consumo no total. Tem assim. um recurso menor no final. Exatamente. Então... É difícil ver grandes lançamentos, investimento mais forte nessa área. Tu não vai ver temporadas e temporadas de animes. Tipo, Nana, eu acho que correu por 50 ou 60 episódios, eu não acompanhei inteiro. Mas... assim, é muito mais pontual, assim, são menos coisas, porque acaba tendo outras vias que acabam usando para explorar esse mercado, que seriam os doramas, as séries românticas japonesas, coreanas e tudo mais. Então acaba que tipo gradua para Josei, mas muita gente acaba saindo dos mangás e tudo mais e indo pra televisão, pra televisão de live action e tudo mais. Por exemplo, eu sei que tem alguns filmes que são mais nesse sentido e que claro, o filme, mesmo sendo animado, às vezes eles não são classificados dentro dessas 4 grandes... Claro, o que é comum, né? Exatamente. Por exemplo, eu sei que o Makoto Shinkai, o diretor de animação, ele fez alguns filmes que tipo, tem uma história com um viés mais Josei, mas como é filme e é tipo one shot, assim, é só o filme, ele não é baseado em nenhuma obra prévia, nem nada assim, acaba que eles não classificam pra tipo, tu tá interessado, tu vai lá e assiste e tudo mais. Então, por exemplo, o Garden of Words, ele tem essa característica de tratar mais de
de Josei, só que ele é uma animação. Então ele seria tipo um filme de dorama, só que em vez de ser um live action, ele é animado. Mas acaba sendo tipo mais um pouco mais disperso assim no campo dos filmes de anime. E você que está em casa, qual o seu gênero principal, digamos assim, é o favorito? A gente sabe que a grande maioria começou a ser exposta pelo shonen, né? Mas se muita gente corre atrás e vai procurar outras coisas, então acaba se deparando com shoujo, com seinen, com josei. E então digam aí qual que vocês têm mais, qual que vocês conhecem, talvez alguma coisa que a gente não conheça de josei ou de shoujo, que não é tanto o nosso talvez o nosso consumo. Exatamente. Mas bota aí nos comentários se conhece alguma obra, como é que você ficou sabendo dessas obras e tudo mais. E deixa um like. Se inscreve no canal. Isso aí. E até a próxima. Até mais.